Graça e paz a todos, mais uma vez bem-vindo ao canal Voz Divina. Eu sou o pastor Hortêncio, estamos no programa My Testimony e, como de sempre, estamos com um homem de Deus para nos contar o seu testemunho. E hoje estamos com o pastor Xavier. Pastor Xavier, peço para se apresentar e falar da sua congregação. Obrigado. Meu nome é Xavier Tianeg, todo mundo me chama por esse nome. E neste preciso momento nós estamos a trabalhar pelo Ministério da Associação Biblioteca Cristã Reformada. É um projeto praticamente novo e é um desafio, e ela implementa algumas ferramentas que achamos de que podem ser úteis dentro do Ministério do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, mais ou menos estamos a trabalhar nesta linha agora. Amém. Então, queria pedir ao pastor, antes de entrarmos na entrevista com detalhe, o pastor pode orar sobre algum assunto que toca o seu coração, principalmente sobre a nossa nação, mundo em geral, aquilo que o pastor tem vindo orando quando está em casa, no seu tempo privado, em casa, aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Faça uma oração para que Deus possa visitar as pessoas, as famílias. Ok. Obrigado. Vamos lá. Santo Deus, nosso Pai, graças te rendemos porque a tua misericórdia dura para sempre. Amém. E se não fosse a graça do Senhor, nenhum ser humano seria capaz de falar. E, acima de tudo, nós rendemos graças porque o Senhor nos deu essa total providência de estarmos aqui neste ministério, Senhor. O que o Senhor sabe explicar melhor a respeito disso do que a nós mesmos. Mas pedimos através deste ministério, pedimos através deste canal, para que o Senhor desvende os nossos olhos para contemplar a formosura da sua lei, a formosura da sua graça, a formosura da sua misericórdia, para que o teu Filho seja verdadeiramente o Rei que possa realmente reinar no coração de todos aqueles que ouvem. E para que o Senhor possa ser obedecido, possa ser querida, possa ser submetida voluntariamente naqueles que ouvem a Tua Palavra. Pedimos também com o Senhor, nós sabemos que somos vulneráveis e várias dificuldades têm acontecido e, sobretudo, as necessidades que precisamos, em particular aqui em Nampula, aqui em Moçambique. O Senhor, pedimos para que ajude-nos mais uma vez a buscar ao Senhor com sinceridade, com coragem, com fidelidade e com compromisso, para que não só a grandeza do Senhor, mas também o teu nome possa ser exaltada naqueles que te vivem, naqueles que te conhecem e naqueles que pela qual o Senhor usa-lhes como um instrumento para a honra e glória do seu santo nome. Requeremos isso tudo em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. E eu tenho ouvido e creio também que todo ser humano tem um sonho. Todo ser humano tem algo que almeja, deseja ser, deseja ter. E quero começar essa entrevista perguntando para o pastor qual era seu sonho antes de conhecer a Deus. Muito bom. Antes eu realmente gostaria de ser um juiz. Ok, queria ser um juiz. Gostaria de me apostar nessa área de direito, não é? Ok. Mas na realidade nós não conduzimos a vida e veio acontecendo uma coisa totalmente contrária. Sim. E também percebo, na medida que a gente vive, a coisa ainda melhor do que simplesmente um direito ou simplesmente um juiz. Sim, sim. E toda essa mudança, assim poderíamos dizer, é uma mudança que chega numa hora própria e numa hora que também a gente precisava. Afinal de contas, Deus é muitíssimamente maravilhoso. Sim. E também tem
colocado a vida de cada um na direção que ele mesmo quer, não é? E eu me sinto praticamente agradecido por este convite que o próprio Deus faz pelo seu Evangelho para o ministério pela qual hoje realmente me faz trabalhar, não é? Bem, é muito difícil dizer taxativamente que ano ou dia isso aconteceu, mas diante da infância que a gente talvez estava frequentando lá para a sexta, sétima, oitava, não é? A ideia era exatamente isso, seguir um curso de Direito e pela qual avançar para frente. Mas quase depois de... Eu vivia com um irmão que era da linha evangélica, da Igreja Evangélica de Cristo. Sim. E como eu estava abaixo da autoridade dele, realmente eu andava na igreja onde ele andava. Quase há mais de 15, 20 anos lá. Eu sempre dizia que eu quero estudar, até tinha amigos nessa área que me ajudavam, até diziam, olha, você é melhor ser um advogado ou seja juiz. Não, mas eu quero exatamente ser juiz. Esse é o curso que eu gostaria de tirar. Fazer o curso. Praticamente quando cheguei no nível médio, eu cheguei de fazer esse curso, mas não exatamente o curso de juiz, mas o curso de Direito. Acabei estagiando aqui no tribunal da cidade, mas curto tempo depois. Aquele que era meu assessor acabou perdendo a vida. E, por outro lado, um dia quando a gente estava passeando, ali quase perto do Prédio Branco, naqueles semáforos aí, pronto, aquela coisa de atravessar, passeando um pouco, um carro parou ali e estava ali um senhor que eu mal conhecia e naquele momento esperava o semáforo abrir. É quando ele disse, olha, mas você pode falar comigo? Eu disse assim, posso, era um missionário canadense. Então ele bateu a curva quando abriu, do outro lado disse, olha, nós temos agora uma conferência da Fiel, se você quiser, vamos lhe levar, eu vou pagar toda a despesa, dá para você assistir isso. Eu não te conhecia? Não me conhecia e com aquela ideia que as pessoas diziam que os brancos às vezes comem pessoas, faz isto, para aquilo. Não foi fácil, essa ideia totalmente não apareceu, houve muita confiança, não é? E praticamente subi no carro dele, pronto, fomos até lá, no Maivira, na sala onde estava a decorrer isso, ele pagou tudo, não sei o que, entramos ali. Ouvi a exposição da palavra de Deus de uma forma totalmente diferente do que eu estava habituado na Igreja Evangélica de Cristo. E todos aqueles pontos que realmente foram citados ali ajudou a mudar a mente, a crença e como realmente olhar as Escrituras. E nesse momento realmente a minha vontade passou a querer, eu quero aprofundar mais, quero conhecer mais a respeito das Escrituras, quero saber como realmente se lê, estuda essas Escrituras dessa forma. E daí acabei criando realmente amizade e procurando amigos, tanto com aquele missionário, tanto com o outro, mas no sentido de aprender a palavra de Deus. Então isso fez-me totalmente me separar com aquilo que eu estava a pensar sobre a área de Direito e prosseguir realmente na vida cristã um pouco mais ainda responsável do que naquele tempo, não é? Sim. Agora, como que chega já a fazer o trabalho pastoral? Quando, nessa altura que eu estava seguindo alguns irmãos para o crescimento espiritual, às vezes ele perguntava o que você gostaria daqui para diante. Eu disse, não, mas eu gostaria de continuar a estudar a Bíblia se fosse numa faculdade possível. Alguns professores ouviam isso, que vinham daqui, eram da América, para ali, Canadá, pronto. Então um deles, uma vez, lançou uma nota a dizer, olha, só precisa ser um africano. Tem uma bolsa completa, só precisa ser um africano. Então, um outro irmão que estava na África do Sul só me ligou, disse, olha, arruma a documentação e submete assim. Vamos ver porque precisas de alguém. Pronto, eu arrumei a documentação, mandei, uma semana depois estava aceito e autorizado para seguir essa grande agora viagem.
Sim, sim. E perante esse trabalho, realmente não cansei de dizer que quero ser pastor. Sim, É sim. muito diferente talvez de muitos. Eu nunca senti toda essa trajetória de ser pastor, embora que facilmente as pessoas chamam, pastor, vai para ali, vai para cá, isso para aquilo, não é? Sim. Mas eu fazia todo o trabalho. Ok. Na Como algo que tinha Exatamente, do coração. fui nessas conferências onde eu trabalhei muito, mas quase possivelmente 9 anos Ok. a organizar essas conferências. Tive a vontade de me interagir quase com acima de 400 pastores a nível do país. Ok. Vinham participar daquelas conferências e dali praticamente eu achei uma outra necessidade, enquanto também Deus me motivava a continuar isso de acordo com aquilo que eu vivia na realidade localmente. De que, afinal de contas, há alguma coisa como essa. Então, as pessoas continuam com grande ênfase a chamar-te pastor. E eu, às vezes, nego que, olha, embora que eu faça alguma coisa da área pastoral, mas eu não sou digno de ser chamado pastor, porque a percepção minha de pastor não é uma coisa quase que muita gente percebe. É uma coisa muito mais profunda, é uma coisa muito mais forte do que realmente aquilo que estamos vivendo. Então, não foi facilmente assim dizer que assim, eu sou pastor, eu quero ser pastor, a minha direção é ser pastor. Não, mas as pessoas a quem realmente servo acabam me levantou essa área e eu entendo que talvez agora tenha um senso e uma consciência de que Deus está chamando para esse grande ministério, para poder servir, e eu que exatamente agora estou realmente a fazer. Nós começamos com isso, esse novo ministério de zero, não é? De zero. Sim, antes de falar do novo ministério, queria perguntar a parte onde dizia as pessoas têm uma percepção daquilo que é um pastor, e o pastor aqui dizia que tem uma outra, ou tem outro entendimento. Então, na sua opinião, como é que o que é ser pastor, em outras palavras? Ser pastor, eu entendo que a princípio realmente deve ser um crente em Cristo Jesus. Deve ser aquela pessoa na forma normal por quem Cristo propriamente morreu. E este comunicado tem aparecido realmente através da pregação do Evangelho, e Deus usa o Evangelho através do Espírito Santo e regenera a pessoa para isso. Então, primeiro, o pastor deve ser realmente um crente normal como os outros. Mas agora, a questão do ministério, do ofício pastoral, eu entendo que não é uma coisa que é abraçada com todos os homens. Não é abraçada até muito mais com mulheres, na profundidade que é, mas precisa de um chamado, precisa de uma ordenação, precisa de uma nomeação, precisa de uma eleição. Então, existe um conjunto de elementos e qualificações nisso que as escrituras praticamente dizem, que algumas vezes a pessoa entende, mas eu não tenho condições para essa área, em função dessas qualificações, todos esses tipos de requisitos que as escrituras dizem. Mas, no outro lado, a gente entende, todos aqueles que realmente Deus chama para esse ministério, dá o equipamento apropriado para atuar. Porque assim faz com que realmente eu praticamente nunca disse, Senhor, estou aqui presente e quero ser a partir de hoje o seu ministro. Não, mas Ele faz isso para mim, e de forma gradual tenho vindo a perceber, tenho vindo a entender que também é uma grande responsabilidade. Então, é uma coisa um pouco mais, assim, dizia, mais pesado, não é? Sim, do que normalmente receber dali e começar a andar, não é? Sim, era mais ou menos isso. Agora, quando fala das pessoas, a maneira que eles imagina um pastor ou desenha um pastor. Já falou como o pastor aqui vem, como se descreve um pastor. Agora, as pessoas, na opinião das pessoas, no sentido geral, o que é um pastor? Ou o que leva as pessoas a dizer, esse senhor aqui, esse irmão, é pastor ou pode ser pastor? O que as pessoas veem?
muitas vezes eles buscam as características externas Ok. daquilo que talvez a pessoa faz, Prega bem, veste bem. a exposição, aquilo que é o exemplo e o modelo da própria família, a direção que faz com a sua própria casa e aquilo que também acaba influenciando com a própria igreja. Sim. Então, esses elementos, até mesmo aqueles que não são crentes, na verdade fazem parte nessa percepção externa de que este é ou ainda não é realmente um ministro para essa área. Então, no geral, o que muita gente realmente percebe, e em função daquilo que eu entendo, o historial da entrada do Evangelho à Igreja de Cristo em Moçambique é um pouco diferente em relação a outras partes do mundo. É por isso que a maioria deles é um termo que eu, às vezes, é um pouco ofensivo, mas eu tenho usado com a maior parte dos pastores que se declaram até pastores, são chamados pastores, são analfabetos bíblicos. Eles não têm a noção de que e com quem estão se mexendo nesta área, entendendo de que alguns até dizem, olha, eu sonhei, eu fui entregue isto e fui para ali, para não sei isto e aquilo, o meu tio me disse, quer dizer, não faz muita diferença a percepção comum do pastorado com aquilo que é muito tradicional, com nossa cultura, daí um pouco para diante. Sim. Então, é verdade que a gente não está a querer trazer um evangelho talvez mais formal ou um pastorado aqui mais formal, mas a fundamentação e percepção comum e de forma específica do Ministério Pastoral realmente é uma coisa mais séria do que o que a gente está percebendo. Pelo que estou a entender, o pastor está a dizer, o pastor deve ser uma pessoa informada, uma pessoa, a própria Bíblia diz em Timóteo que nós temos que estudar para sermos obreiros, né, que são aprovados perante Deus, que não tem nada para se envergonhar. Então, o pastor deve ser alguém que entende a própria Bíblia, sabe interpretar a própria Bíblia, manejar entende a linguagem, sabe manejar a palavra de Deus. Porque por isso temos risco de pessoas que lêem a Bíblia, a primeira frase que encontrou, a primeira frase já é uma pregação, não sabe o contexto e acaba às vezes distorcendo a própria mensagem que está na Bíblia. Com certeza, porque é isso que um pouco mexe com o nosso ministério. Nós vimos que as coisas, a maior parte delas estão erradas no púlpito. Okay. A maneira como o ministro se posiciona com as escrituras. Há problemas exegéticos. As pessoas leem as escrituras como leem um jornal qualquer. As características, tanto divina como humana, da palavra de Deus, requerem uma exegese um pouco mais profunda que muita gente nem observa, nem entende, nem vai para lá. Então, cada um acaba tendo a sua própria interpretação, como se a palavra de Deus tivesse mais que duas interpretações diferentes. Por exemplo, há um termo que tem se usado na teologia chamado normas, que é latim, e norma normata. Normas, ela está ligada diretamente com as escrituras, com a palavra de Deus. Nós não podemos alterar, não podemos mudar, ela é suficiente, ela está como está. Mas normata é a sua teologia. Quer dizer, aquilo que nós vamos na normas e lemos, a forma que interpretamos é normas. Então, essa é mudável, ela precisa de reconstruir cada vez mais nosso pensamento, a nossa teologia a respeito de uma determinada coisa. Depois de reler do outro lado, ela pode ser mudada ou pode ser ajustada. Então, a nossa perspectiva é ajudar realmente nesse ministério, através desse ministério, como ler as escrituras exegeticamente, expositivamente e compreender o texto. São textos antigos, mas são textos que continuam a falar até hoje de forma percebível. Então, é isso que nós procuramos perceber, que entendemos que há um grande espaço, há um grande vazio, que é preciso trabalhar nessa área. É uma coisa nova, mas não é uma coisa antiga. Mas para nós em Moçambique, como dizia em forma do Evangelho, como entrou, parece que é uma nova rota, mas não é rota. É a coisa antiga que era praticável. Mas por causa da chegada de muitas coisas quase estranha dentro do Evangelho. Então essas coisas parecem não existem. Estamos a tentar cavar de novo e mostrar
Uma conferência, um seminário, não é suficiente alguém se declarar como um pastor. Há outros já se titulam Exatamente. apóstolos. Apóstolo, então. É por aí. As pessoas realmente não entendem de que existem essas qualificações que até outras já passaram, porque na leitura das Escrituras, eles não leem as Escrituras progressivamente. Sim. Agora que de Gênesis até Apocalipse, praticamente Apocalipse está a dizer que toda a Escritura está praticamente fechada, não é? Sim. Hoje em dia, não há dúvidas que as pessoas querem, nesses novos ministérios, chorarem, orar, sonhar, como sonhavam no tempo de Moisés, como sonhavam neste. As pessoas às vezes não entendem como isso cessou e por que as Escrituras se deste daquela forma, não é? E é isso que a gente precisa trabalhar muito. Falou muito das Escrituras, a percepção das Escrituras, a interpretação das Escrituras e principalmente olhando o lado pastoral. Agora eu gostaria de entender do pastor o valor que as Escrituras têm na vida, não só como pastor, mas como um cristão. O que a palavra de Deus representa para ti como um irmão em Cristo. E como tem olhado para as Escrituras como um irmão. Para mim, olho as Escrituras como a fonte da vida, porque na pregação do Evangelho das Escrituras é pela qual onde Deus usa para trazer as pessoas para si. E também entendo de que as Escrituras é uma norma, norma ética, maneira de viver, maneira de andar, maneira de pensar, maneira de expor, está exatamente limitada nas Escrituras. Então, para mim, as Escrituras realmente é uma palavra infalível, é uma palavra que fala em todos os tempos, ele tem o que tem a dizer e continua a dizer, embora que realmente haja mudanças de pessoas a nível das gerações, mas ela continua sendo a palavra de Deus do jeito que está. O que me admira muitas vezes é o seguinte: nós podemos ter a mesma crença na mesma Bíblia, não é? Mas às vezes tem havido dificuldade. Sentar um lado ao outro e estudar a palavra de Deus de forma mais profunda, no sentido que estamos e servimos melhor ao próprio Deus, não é? Tem sido dificuldade. Então as Escrituras, elas servem para formar o homem. Formar o mundo, nascer de novo, o elemento mais bíblico. Então, como o nosso programa é o meu testemunho, gostaria que o pastor fechasse o programa, talvez falando em suma daquilo que a palavra de Deus vem fazendo na sua vida, como um testemunho para quem está a assistir o programa. Eu gostaria de deixar algumas palavras de como recomendação ou encorajamento para aqueles que realmente anseiam ou estão ainda neste ministério. Dizer que é um bom ministério, como dizia o Paulo, que anseia o episcopado, realmente escolheu a direção correta. Mas também encorajar-lhes de que, olha, enquanto nós, a nossa vida, a nossa direção, a nossa igreja, tentarmos direcionar sem as Escrituras, não vamos longe. Poderíamos dizer, é uma tentativa de você andar sem luz. As Escrituras são as lentes próprias para nos iluminar, olharmos à frente por onde Cristo realmente está vindo. E isso é fundamental, levar a sério e praticamente batalhar muito mais no estudo da palavra de Deus. E coisas ainda melhores e maiores podem acontecer quando nós estamos diretamente ligados com isso. Como dizia Romanos 8 e 28 para diante, dizia assim, essas coisas realmente contribuem para aqueles que realmente amam a Deus e foram chamados para essa vida. Então, é muito importante de que, enquanto não estarmos seguros na nossa fé, nas Escrituras, toda essa estrutura fica totalmente fragilizada, não é? Sim. Então, é mais ou menos isso que é também um texto que encoraja as pessoas. De que, quando é preciso entender que o mundo não é do diabo. As Escrituras, o tema das Escrituras é o Filho de Deus, não é o diabo. Não precisa temer o diabo. Preguemos Cristo. É o Cristo Salvador, já venceu a batalha. E é bom e interessante que a pessoa perceba de que
mesmo no aparecimento de ciclone, nas guerras que estão a acontecer agora, não estão a acontecer a par do Senhor Jesus Cristo. Até está no comando, está na permissão e é exatamente Ele. Não é por acaso que muitos no seu tempo de ministério diziam, mas este não é o filho do carpinteiro, porque as pessoas não conhecem na totalidade quem é o Filho de Deus. Da mesma forma que hoje. As coisas, quando acontecem, parecem estranhas, até dizem, mas onde está aquele? Porque conhece o Filho de Deus apenas no lado de bênção, não conhece no lado. Ele é um Deus no seu todo. Ele permite, ele age, ele usa as coisas estranhas para mudar e continuar com o seu reino adequadamente nas nossas vidas. Então, eu queria encorajar de que vamos, é trabalho de todos nas Escrituras para o crescimento da nossa fé e para melhor servir a igreja e o povo de Deus que está à nossa frente. E lembrando as palavras de Jesus que ele fala em João 6,63, ele diz que as palavras que eu digo a vocês são vida. Com certeza. São vida. Então a palavra de Deus traz vida, é vida. E aqui em Salmo 119, versículo 105, para terminarmos, diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quero dizer para o irmão que esteve a acompanhar o programa, o pastor está a dizer que sem a palavra de Deus, você irá continuar a andar na escuridão. E Jesus já disse que Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é luz. Então, quero convidar a você que talvez até agora não teve encontro. Pode ser alguém que já vai na igreja. Nós sabemos que Nicodemas foi um homem que já era um religioso, mas chegou um dia que a luz veio. Jesus lhe disse, você é um mestre, mas você também não sabe, a luz ainda não veio até, ainda não entendeu as Escrituras. Então nós oramos e pedimos que Deus possa iluminar a sua mente, iluminar também a sua vida e que você possa ter a vida eterna enquanto o pode. Pastor Xavier, foi um prazer ter aqui o pastor nesse programa. Pastor bem informado, né? Que volte mais vezes aqui no programa. Muito obrigado. Afinal de contas, todos nós estamos aqui e eu espero voltar a vermos outro dia. Continue orando para o canal Voz Divina também. Com certeza, não é? E é um bom projeto. Parabéns a esse ministério, não é? Esperamos que Deus realmente publique o que tem para publicar ao mundo inteiro a partir do vosso canal, não é? Então, muito obrigado e uma oportunidade que Deus nos deu para estarmos juntos. E já estamos no fim do nosso programa My Testimony. O canal é Voz Divina e aqui é o pastor Hortêncio Baera. Até a próxima edição. Deus te abençoe.